Irmãos, graça e paz no nome de Jesus. Para mim é uma grande alegria, um prazer estar servindo os irmãos nesses dias. Rogo a Deus que Deus nos abençoe e seja um tempo edificante, encorajador, animador para todos nós, E é uma alegria conhecer o reverendo Alexandre, o reverendo Tiago, e estar servindo os irmãos junto com o meu amigo, doutor Aldo Tumolin, que eu tive o prazer de conhecer há 10 anos atrás, Aldo, lá em Filadélfia. Ele me encorajou muito no curso, ele tinha acabado o curso, e eu estava amedrontado, né, não sabia o que ia acontecer, se eu ia dar conta do curso. E aí, conversando com ele, ele disse: rapaz, eu estudei mais aqui do que quando eu fiz medicina lá no Brasil. Eu disse: muito obrigado pelo encorajamento. Agora eu estou em pânico, né? Não sei se eu vou aguentar esse negócio, não sei se ele lembra dessa palavra de encorajamento, mas foi bom, eu sobrevivi no final da história. Cuidando uns dos outros é o nosso tema. Nós teremos então a primeira parte hoje e as duas outras partes amanhã. Eis aí então o desafio a todos nós. Deus chamou a sua igreja para ser instrumento nas suas mãos. Nós acabamos de ouvir a mensagem do apóstolo Paulo, encorajando e animando os crentes lá em Colossos a aconselharem-se mutuamente. Nós vamos ver muito a respeito disso hoje e amanhã. A minha primeira colocação para vocês, então, é por que um tema como este? Por que um tema como este? Ao passo que estabelecemos as bases para uma prática ministerial de discipulado e aconselhamento bíblico em nossas igrejas locais, precisamos de um sólido fundamento sobre o qual construiremos a nossa prática. Então, a nossa proposta, o meu desejo, o meu objetivo é mostrar que a tarefa do aconselhamento e o local do aconselhamento e do discipulado é a igreja local. E cada um de nós foi chamado por Deus. Todos nós temos relacionamentos, pessoas. Todos nós estamos, de uma certa forma, aconselhando uns aos outros, conversando com pessoas, ouvindo as suas histórias. Disso, então, nenhum de nós escapa, mas o ponto é se eu estou sendo um conselheiro bíblico, ou trazendo um bom conselho, ou um mau conselho. Portanto, estas 3 palestras sobre cuidando uns aos outros têm o objetivo de estabelecer esse fundamento bíblico, teológico e histórico. Vamos à frente. Todos nós lemos a Escritura Sagrada na segunda carta de Timóteo, e nós cremos naquilo que está escrito aqui, quando lemos: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas a pergunta a todos nós é: como, de forma bem prática, podemos viver as implicações desse texto? O que significa dizer que toda a Escritura é inspirada e útil para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, quando enfrentamos os nossos dilemas, os nossos medos, as nossas dificuldades? O aconselhamento bíblico é a teologia aplicada na prática e conectada, como nós veremos daqui a alguns minutos, aos dilemas que eu e você, que nós passamos. Nós também conhecemos o texto dos Salmos, Salmo 19, versos de 7 a 9, a 8, que diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Uau! A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma.
E eu sei que você já leu este trecho da Escritura Sagrada. Mas quais as implicações disso na vida prática? Quando enfrentamos as nossas lutas e dificuldades. Mais uma vez, a Escritura diz que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Eis aí a palavra de Deus, queridos. A poderosa palavra de Deus. Ao aconselharmos mutuamente, a nos aconselharmos mutuamente, nós temos algo em nossas mãos. E o que nós temos em nossas mãos é a palavra inspirada de Deus. Ela dá sabedoria àqueles que se acham incapazes de ajudar pessoas, de aconselhar pessoas. Esta é a palavra de Deus. Quanto mais nós nos apoiamos nela, mais seremos usados por Deus na vida uns dos outros. Vamos então a algumas definições para que nós possamos falar a mesma linguagem ao longo das nossas falas aqui à frente. Discipulado e aconselhamento bíblico. É bom que sempre possamos definir termos, para que possamos entender claramente os termos, ao passo que nós entregamos aquilo que precisamos entregar aos irmãos. No século XVII, este homem de nome Richard Baxter escreveu: o aconselhamento bíblico é para resolver dúvidas, para ajudar a lutar contra pecados, para dar direção e responsabilidade e para o crescimento no conhecimento de toda a graça salvífica. Para o crescimento no conhecimento de toda a graça salvífica. Definindo o aconselhamento bíblico, ele o definiu dessa forma. A graça de Deus nos dá a sabedoria para crescermos nesta graça. Ed Welch, um dos líderes da segunda geração de aconselhamento bíblico, a respeito de uma definição, ele escreveu: o aconselhamento bíblico é um híbrido de discipulado e amizade bíblica. Ele é tão antigo quanto a história humana e irá florescer através das gerações que virão. Ele começou com Deus falando ao seu povo. Ele foi levado adiante por reis, profetas, sacerdotes e apóstolos. Todos eles aplicaram a palavra de Deus às situações específicas da vida. Todos eles. Hoje ele é levado por homens e mulheres sábios, piedosos, que creem na suficiência da Escritura Sagrada para tratar a alma, os dilemas antigos e modernos. Sobre uma definição de discipulado, o pastor presbiteriano Randy Pope escreveu: o discipulado seria trabalhar na vida de algumas pessoas, com a intenção de comunicar sua própria vida, a palavra de Deus e a obra do Evangelho, de modo a vê-las se tornarem seguidores de Cristo, maduras e capacitadas, comprometidas a fazer o mesmo na vida de outros. Fazer discípulos faz parte da grande comissão. Fazer discípulos, ou discipular uma pessoa, é muito mais do que tomar um livro de 12 lições e aplicar aqueles conteúdos, e aí depois de 12 semanas, pronto, você está discipulado. Para esse homem que, pelos últimos 40 anos, tem discipulado homens, o discipulado é caminhar com pessoas e investir tudo aquilo que Deus deu a você na vida de outros. Abençoá-las, chorar com elas, encorajá-las, instruí-las, corrigi-las, repreendê-las.
E muito mais do que uma lição, é instruir com a sua vida, com aquilo que Deus fez e tem feito na sua vida. Paul Tripp, definindo o aconselhamento bíblico, diz: o aconselhamento bíblico consiste em conectar as verdades do Evangelho aos dilemas da vida diária das pessoas. Queridos, as pessoas estão em seus dilemas diários, em suas lutas, aflitas, angustiadas, deprimidas, transtornadas. E elas precisam de esperança. E a esperança que só o Evangelho de Jesus Cristo nos dá. O aconselhamento bíblico é conectar o Evangelho à vida comum e diária das pessoas. Jay Adams, um pastor presbiteriano, pastor e professor no Seminário Teológico de Westminster, a respeito do aconselhamento bíblico, ele definiu da seguinte forma: o homem foi criado de uma forma que, para o seu próprio bem e para a glória de Deus, ele foi criado para depender do conselho divino e assim ser mudado por ele. Nós vamos ver mais a respeito disso em alguns slides. Mas todos nós fomos criados para depender em todo momento dos conselhos de Deus, para fazer sentido da vida, da minha vida, da vida do outro, para conhecer a Deus e se conhecer. Isso é o aconselhamento bíblico. Jim Newheiser. Aconselhamento bíblico é baseado sobre a premissa de que a palavra de Deus é tanto infalível quanto suficiente para ajudar pessoas em suas necessidades espirituais. Cristãos são chamados a ajudarem uns aos outros, e a igreja é o local para o aconselhamento bíblico. É o local para o aconselhamento bíblico. Nós operamos sobre essa premissa de que a Bíblia é não simplesmente inerrante ou infalível, mas ela é suficiente para tratar os dilemas do homem. Cuidando uns dos outros. Então, nós temos aqui um tripé, uma tríade de fundamentos para nos encorajar a nos envolvermos com o aconselhamento, com o discipulado. O meu objetivo e o meu trabalho, então, é demonstrar, através da Escritura Sagrada, da nossa teologia e da história da igreja, que eu e você temos um chamado, e esse chamado foi entregue a nós, baseado neste tripé. Vamos então, hoje, neste momento, explorar um pouco daquilo que a Escritura Sagrada fala sobre os cuidados da alma, ou como se chama, ou se chamava antigamente, o cuidado pastoral da alma, que é feito não simplesmente por pastores ou presbíteros, mas é feito por cada membro no corpo de Cristo, como a própria Escritura Sagrada nos ensina. O fundamento bíblico, as bases bíblicas para o cuidado da alma. Vamos então começar pelo início, o Antigo Testamento. A Escritura Sagrada, na primeira página da Bíblia, nos informa que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Eis aí o princípio e o mais profundo fundamento, porque nós devemos amar o próximo e cuidar uns dos outros e nos aconselhar mutuamente. Aquele que está diante de mim e que precisa de ajuda é alguém que foi criado por Deus à sua imagem e semelhança. O fato de você se importar com uma pessoa que talvez tenha compartilhado uma dor, uma luta com você na semana que passou, deve levar você a cogitar o fato
da Escritura Sagrada, de que aquela pessoa é criada à imagem e semelhança de Deus. E nós somos chamados a amá-la, a cuidar dela, a trazer-lhes conselhos. Conselhos que sejam edificantes, abençoadores, que promovam a graça de Deus na vida dela. O fundamento da expressão de amor, cuidado ao próximo, está neste fato. Você é alguém que carrega a imagem e semelhança de Deus. Eu sei que pelo pecado esta imagem foi desvirtuada, quebrada, rachada, embaçada. Mas se você creu em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, existe uma obra sobrenatural que está acontecendo na sua vida, para que você, então, a cada dia mais e mais, possa parecer mais e mais com Jesus. Com Jesus. Quais as implicações dessa simples verdade no trato do cuidado da alma, ou no cuidado pastoral? Uma pergunta fundamental é, então, que emerge ou que salta dessas primeiras páginas da Escritura é: quem somos nós? Quem somos nós? A resposta a esta pergunta pode nos dar uma direção, ou nos dará uma direção e uma visão a respeito de como nós devemos cuidar uns dos outros. E essa resposta, ela parte, ou ela é respondida no livro de Gênesis. No livro de Gênesis. Quem somos nós? Uma pergunta essencial, que uma vez que é respondida, ela nos dá uma base para o trato do discipulado e do aconselhamento bíblico. A primeira resposta a essa pergunta é: nós somos criaturas de Deus. Todas as pessoas sobre a face da terra, sem nenhuma distinção, tenham elas uma confissão religiosa ou não, elas são criaturas de Deus, elas foram criadas por Deus. Talvez elas estejam em estado de rebelião, daquele seu amigo ou aquela sua amiga que nunca, jamais, talvez pisou numa igreja, ou não quer saber de Deus ou da Bíblia. Existe um pressuposto bíblico, escriturístico: ela foi criada por Deus. E como criatura de Deus, ela carrega a imagem de Deus, mesmo como uma pecadora ou um pecador. Mas isso nos deve impulsionar a nos dirigir ou nos mover em direção a pessoas. Se nós cremos no Evangelho, em Jesus Cristo, a Bíblia fala que nós somos santos, separados, filhos de Deus. Quando nós estamos ajudando uma pessoa que está em situação calamitosa, em seus dilemas, nós temos que ter a clara consciência de que nós estamos diante de alguém que é filho de Deus. E não importa o problema que ela esteja passando, ela é alguém que é filha de Deus. Lembram-se da carta de Paulo aos Coríntios e como Paulo estava ali tratando uma igreja tão complicada, com tantos escândalos, com tantas divisões. Mas como ele se dirige a ela? Filhinhos. Filhinhos do Senhor. Não podemos esquecer isso. Que ao nos dirigir e ao nos aproximar de uma pessoa que professou a sua fé e talvez esteja num momento difícil da vida, elas são filhas de Deus. Mas Gênesis nos fala de que somos sofredores. Quando a pessoa procura um conselho, quando uma pessoa procura ajuda, ela procura ajuda porque ela está em sofrimento, porque ela não aguenta mais
à situação em que ela se encontra. E por isso, ela vai à busca de alguém que possa ouvi-la, que possa ajudar, que possa caminhar com ela. Nós somos criaturas de Deus. Se cremos no Evangelho, somos filhos de Deus. Nós somos sofredores. E sobre sofredores, não importa se você é crente ou não, o sofrimento faz parte dessa vida. Por fim, Gênesis nos informa que a rebelião se instalou no Éden. Os nossos primeiros pais se rebelaram contra Deus, contra o Criador dos céus e da terra. Caminhando o Antigo Testamento e o cuidado pastoral da alma, criados para a sua glória. Os nossos primeiros pais foram criados para se satisfazer, para se alegrar, para se regozijar no Senhor. Nosso catecismo, nosso breve catecismo nos fala a respeito disso, que o fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para todo sempre. O Éden pode ser visto como uma espécie de jardim-templo. Deus estrutura o Éden, o jardim, e chama Adão e Eva para estar na presença dele. Eles dependeriam das palavras de Deus, da revelação de Deus, para fazer sentido de todas as coisas. Para dessa forma ouvir os mandatos de Deus e expandir este reino sobre a face da terra. O Jardim do Éden era simplesmente uma maquete original ou primária de uma cidade universal que se expandiria sobre a face da terra, onde os homens usariam tudo o que eles receberam de Deus, toda a sua potencialidade, para glorificar o nome de Deus, para ter um relacionamento de amor, um relacionamento pactual com o Senhor. Viver diante dele, exercer as suas inteligências, as suas habilidades, para a glória de Deus. Mas a rebelião se instalou no meio do seu povo. Eles deram ouvidos a outros conselhos. E porque eles deram ouvidos a outro conselheiro, ou a outros conselhos, a rebelião se instalou sobre a face da terra. Mas Deus vai ao encalço do pecador. Eis aí um ensinamento para nós. A história da humanidade poderia acabar no início. Deus poderia destruir tudo e todos no Jardim do Éden. Mas nós aprendemos a respeito da manifestação da graça de Deus no Jardim do Éden. Ele vai ao encalço de Adão. Ele vai à busca dele. E ele faz boas perguntas. No aconselhamento, nós precisamos aprender a fazer boas perguntas. E não assumir coisas precipitadamente a respeito da vida das pessoas. E ele pergunta: onde estás? Não é essa a pergunta? É óbvio que Deus sabia onde ele estava. Deus não tinha perdido Adão e a sua esposa de vista. Mas uma boa pergunta arranca do coração as intenções mais profundas que estão por trás das escolhas que fazemos. Onde estás? Onde está o teu coração? A disciplina como uma expressão do seu amor, zelo e santidade. Deus irá instalar as maldições da quebra do pacto, da aliança. Mas a sua graça está presente. Criação, queda, redenção, santificação, nos dão uma estrutura sobre a qual nós podemos nos apoiar para conhecer pessoas,
para se envolver com elas. Elas foram criadas por Deus. Elas foram atingidas pelo pecado. Mas a graça de Deus está disponível a elas. E a graça suficiente para que elas possam dar passos de santificação em sua vida. O Antigo Testamento, a Escritura Sagrada, nos dá um firme fundamento para cuidarmos uns dos outros. O grande mandamento que se encontra ali em Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e 5, nos diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e também amarás ao próximo como a si mesmo. O ministério do discipulado e do aconselhamento bíblico está alicerçado sobre o grande mandamento, aquele que resume toda a lei de Deus. Se envolver com pessoas, e pessoas difíceis de amar, é atender o grande mandamento. O grande mandamento. Eis aí o fundamento sólido que o Antigo Testamento nos dá para cuidarmos uns dos outros de uma forma sábia e amorosa. Nós vamos lutar contra isso, porque vivemos numa sociedade extremamente individualista. Cada um no seu quadrado, diz o ditado popular, a música popular. E o individualismo nos afasta um do outro e nos faz perder a noção e a consciência, o ensino bíblico de corpo, de caminhar um com o outro, de buscar numa fonte ou num poço sem fundo a instrução e a sabedoria para lidar com todos os dilemas que o ser humano enfrenta. Queridos, a história da redenção, ou a história da salvação, nos dá esse firme fundamento. A obra de Deus ao longo da história da redenção está apoiada em seu amor gracioso por pecadores, pelo seu povo escolhido. Meu Deus do céu! Existe um povo mais rebelde do que o povo de Israel? Talvez nós. Ou talvez a igreja atual. Como dizem lá na minha terra, farinha do mesmo saco. Mas o que nós vemos na Escritura Sagrada é um Deus perseguindo pecadores. A graça dele se manifestando. É certo que em alguns momentos ele trouxe disciplina aos filhos que ama. Porque um pai que ama um filho o disciplina. O disciplina. Mas assim como Deus se dirige a pecadores, sofredores, povo dele, criaturas, ímpios, para quebrantar e transformar o coração, assim a sua igreja deve copiar o Pai e se mover em direção um do outro, intencionalmente, para sermos instrumentos da sua graça. Instrumentos da sua graça. De uma forma bem resumida, Deus vai ao encalço do pecador no Éden. Deus manifesta a sua graça ali em Gênesis 6. Lembram? Todo o desígnio do coração do homem era mau. Vocês entendem? A ideia daqueles verbos que aparecem ali em Gênesis 6 são fortíssimos. A ideia ali era que tudo o que saía do coração daqueles homens era inclinado para o mal. Deus olha para a humanidade e decide destruir, trazer juízo. O julgamento das águas vem sobre a raça humana. Mas Noé achou graça diante de Deus. É interessante que o versículo que antecede a descrição de que ele era um homem piedoso e que buscava a Deus, Noé achou graça diante de Deus. A piedade de Noé é resultado da operação da graça no seu coração. E não o contrário. Mas Deus
vai ao encalço de pecadores. Deus chama Abraão e lhe promete uma terra e um descendente. Ao longo da jornada de Abraão, ele é testado em sua fé. Ele desconfia de Deus, ele passa por crises na sua fé. Mas ele é aprovado no final. E porque ele creu na promessa, isso contou como justificação. Ele foi salvo pela fé. Os 10 mandamentos, 60% dos 10 mandamentos se referem a amar o próximo. O deserto, o povo saiu do Egito, Deus fez grandes milagres e prodígios. Mas o povo está se rebelando no deserto. Mas Deus está vindo em graça e amor. E Deus preserva toda a segunda geração que saiu do Egito. Deus entrega a terra prometida ao povo de Israel. Deus usa os seus profetas. Deus nos entrega o livro dos Salmos. E aproximadamente 1/3 dos Salmos é o registro do lamento de sofredores. Um bloco chamado os Salmos de Lamentação. Como a igreja antiga articulava a sua dor, as suas tristezas, todas as suas emoções. Como todas as emoções humanas, todos os problemas emocionais humanos eram tratados diante da face de Deus, com orações sinceras e diretas diante do Senhor. Implicações para o cuidado pastoral. Algumas perguntas para todos nós. Seja sincero ao ouvi-las. Quanto dura a nossa persistência em ajudar alguém? Qual é o tamanho da minha paciência? Qual o tamanho da minha paciência? Com os meus filhos, quando eles estão se rebelando contra mim. Não é verdade? Aqueles pais de plantão, que têm principalmente filhos pequenos e adolescentes, sabem o que eu estou falando. Quando você instrui uma criança 10 vezes, 100 vezes, e ela volta a errar na 100ª vez. E você percebe o tamanho da sua paciência. Quanto tempo dura a sua intenção de ajudar alguém? Qual a nossa disposição em nos envolver com pessoas problemáticas? Qual o seu movimento? É o movimento de se afastar de uma pessoa problemática? Ou de persistir em amá-la? E eu sei que é difícil. Extremamente difícil. Pessoas são complicadas. Sejamos mais honestos, nós somos complicados. Não é verdade? Qual a nossa disposição em amar pessoas complicadas? Abençoá-las. Ser um instrumento da graça de Deus, da paciência de Deus. Quanto mais paciência, mais amor. Porque a paciência é a primeira característica do amor descrito por Paulo em 1 Coríntios capítulo 13. Quanto menos paciência, menos amor. E eu gosto de substituir termos modernos por termos bíblicos. E aí quando pessoas falam, olha, hoje eu estou estressado, ou eu estou estressada, eu disse, você está impaciente. E eu sei que as demandas diárias nos tornam impacientes, mas a nossa impaciência fala muito a respeito do nosso coração. Qual a nossa disposição em amar pessoas problemáticas? Os desafios do aconselhamento bíblico na prática. O aconselhamento bíblico nos coloca diante de pessoas com seus problemas e dificuldades. Deixe-me dar um breve testemunho.
Eu sou natural do estado do Ceará. Não sei se você já notou o meu sotaque nordestino. E eu tenho uma amiga lá, amiga de mocidade, que crescemos juntos nos adolescentes, na mocidade, e ela fez medicina, e aí, depois de formada, eu estava na formatura dela, e anos depois, eu já estava em São Paulo, fui de férias, e eu conheço o marido dela, todos nós éramos da mesma mocidade, a gente sempre tem um momento juntos, e ela compartilhou algo que eu achei bem interessante. Ela disse que depois de formada, depois de 6 anos de medicina, os médicos normalmente entram num período de residência médica. E ela disse que ela não se sentia médica mesmo com um diploma de medicina. Ela disse assim, eu vou fazer clínica médica, clínica geral. Fez a prova, passou e foi para a clínica geral. E aí ela passou 2 anos passando por várias áreas, dando plantão em emergência, pronto-socorro, e ela dizia, olha, chegava uma pessoa com uma faca encravada nas costas, uma pessoa atropelada, jorrando sangue para tudo que é lado, e a gente corria para cima, e eu tinha que tomar decisões em minutos para salvar aquela pessoa. E depois de muito sangue, muitas cirurgias, depois de 2 anos, eu respirei e disse, agora eu me sinto uma médica. Depois de ter colocado a mão na massa e ter passado centenas de horas salvando vidas em uma emergência, em um pronto-socorro, atendendo tudo que vinha pela frente. Aquilo ficou na minha mente. E eu quero confessar a vocês que depois de formado, e a gente começa a se envolver com as famílias na igreja, e a gente começa a conhecer pessoas, e os seus dilemas, e as suas lutas, e as suas tristezas, as tentações, as provações, e a sensação era de que eu não conseguiria ajudar aquelas pessoas. Por isso, por uma necessidade básica, eu comecei a estudar mais aconselhamento bíblico. E a beleza de tudo isso é que Deus tem me dado a oportunidade de caminhar com pessoas de muito perto. De simplesmente arregaçar as mangas e entrar na vida de pessoas e conhecer situações tenebrosas, difíceis, dilemas profundos. Caminhando com pessoas com depressão, com pânico, com ansiedade, com outros problemas mais. Pessoas lutando com vícios, com pornografia e tantas outras coisas. Mas uma coisa é certa, depois de algum tempo, eu posso dizer que esse ministério face a face, de caminhar com pessoas e simplesmente ser um instrumento, um vaso, para trazer-lhes a palavra de Deus, me fez sentir, de fato, um pastor. De cuidar de pessoas. De ouvir as suas histórias, e tantas histórias tão tristes, tão tristes. A história de Julie, essa história é contada num livro chamado Aconselhamento de Casos Difíceis. É uma compilação de casos muito difíceis. O caso de Julie é um dos capítulos que estão ali. Robert Jones, um pastor batista, sua esposa e 2, 3 casais da igreja estão ajudando este casal, que está cheio de conflitos, traições múltiplas de ambos os lados, dificuldades horripilantes. E quanto mais você vai lendo o capítulo, mais você é tentado a ter raiva de Julie. Mas você é tentado dizer assim, meu Deus, por que esse pastor não largou mão desse casal ou dessa mulher? Mas eles estavam orando por ela e pelo marido. Eles estavam indo ao encalço de Julie, aconselhando, exortando, repreendendo, animando, para depois de 2 anos, de muito suor,
de muitas lágrimas, de muitas lutas, eles verem algo extraordinário acontecendo. Aquela mulher e o seu marido tendo um coração quebrantado, transformado pelo Evangelho, e o casamento sendo restaurado. A história de Julie é um desafio, um desafio. Se você ler, você vai entender o que estou falando. O ministério de Cristo. O ministério de Cristo nos mostra que ele se envolveu com pessoas de uma forma pessoal. Ele desenvolveu o ministério público, pregando no Sermão do Monte, ensinando na sinagoga, mas ele foi encalço de pecadores para ter conversas particulares com pessoas. O jovem rico, a mulher samaritana, ele perseguiu pessoas. Ele pregou para as multidões, sim, mas ele dedicou a vida dele a um pequeno grupo de 12 homens. E com eles, caminhou durante o seu ministério. Durante o seu ministério. Nós podemos ver isso de uma forma muito clara nos evangelhos. O Novo Testamento nos dá a base para o cuidado pastoral da alma. E o exemplo maior do cuidado pastoral é o próprio ministério de Cristo. E de como ele se envolveu com pessoas. De como ele ministrou a palavra de forma pública e interpessoal. Mas nós podemos ir além e olhar para o ministério do apóstolo Paulo. E ler as cartas do apóstolo Paulo. E perceber que uma das metáforas ou dos exemplos preferidos do apóstolo Paulo para se referir à igreja é a metáfora do corpo. Amanhã nós vamos tratar de uma forma um pouco mais detalhada esse texto de Efésios capítulo 4, dos versos 11 a 16. Quando Paulo está falando a respeito de como ou o que acontece quando cada parte do corpo se conecta. E essa unidade ela é produzida pelo Espírito Santo de Deus. E ela é responsável pelo crescimento espiritual de cada crente. Ele se refere, então, a esta vertente da interpessoalidade nos escritos do apóstolo Paulo, ou as mutualidades. Algumas delas, Paulo escrevendo a sua carta aos Gálatas. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aconselhai-vos mutuamente, exortai-vos mutuamente, acolham-se uns aos outros, cuidai uns dos outros, sujeitem-se uns aos outros, sejam suporte uns aos outros em amor, consolem-se mutuamente, perdoem uns aos outros. Eis aí, queridos, simplesmente alguns exemplos do suporte bíblico para nós vivermos de uma forma intensa na igreja local o cuidado pastoral da alma, ou cuidar um do outro, através do discipulado, através do aconselhamento bíblico. Semelhantemente, com sabedoria e amor, devemos amar as pessoas que Deus colocou em nossas vidas. Se Deus colocou alguma pessoa na sua vida, nas últimas semanas, nos últimos meses, neste ano, uma pessoa que está sofrendo, que está precisando de ajuda, não terceirize a ajuda. Não encaminhe ajuda para outra pessoa. Você pode até pedir ajuda ao pastor, ao presbítero, ao diácono, para como ajudar aquela pessoa. Mas se Deus colocou ela na sua vida, no seu caminho, entenda, Deus está chamando você para cuidar dela. Mesmo que a sua sensação seja, eu não vou dar conta disso, eu não sei por onde começar. Bem-vindo ao time.
Quantas vezes em aconselhamento, uma pessoa entrou pela minha sala e começou a contar a sua história. E lá dentro, só Jesus ouviu. Eu dizendo, meu Deus do céu, o que é que eu vou falar para essa pessoa? Sabe aquele desejo de a gente sair correndo? Eu não tenho o que falar. Quando você não tiver o que falar, não se desespere. É só não falar nada. É só dizer, vamos orar. Mas você deve se comprometer a buscar ajuda. Porque se ela contou para você, se ela abriu o coração contigo, Deus tem um plano. Talvez você possa pedir ajuda do pastor, ler o capítulo de um livro, e nós temos excelentes livros lá fora, que podem ajudar você a ajudar pessoas. De uma forma como você nem imagina, Deus pode te usar. E Ele se deleita em usar pessoas que se acham incapacitadas, para que a glória seja só dEle. Ele se deleita em fazer isso. Porque o peso do aconselhamento, 98% está nas costas da igreja. Pode ser que algumas pessoas que estudam um pouquinho a mais sejam, então, designadas para treinar outros, para que outros também façam. Mas o peso maior está nas costas da igreja. Por fim, queridos, o discipulado e o aconselhamento bíblico têm como firme fundamento a própria palavra de Deus, do Antigo e do Novo Testamento. Eis aí o primeiro dos fundamentos, que desafia a você, a todos nós aqui nessa noite, a se envolver com pessoas, a se ver e se entender como um instrumento nas mãos de Deus, para abençoar, para servir, para cuidar. Vamos orar? Deus amado, Deus eterno, nós te agradecemos, Senhor, por tua bondade. Te pedimos que o Senhor Deus esteja incomodando o nosso coração, a se envolver com pessoas. Nós queremos, ó Deus, amar ao Senhor e amar o nosso próximo. Abençoa-nos, ó Deus. Usa-nos para o louvor da tua glória. Essa é a nossa oração e a fazemos no nome de Jesus. Amém. Pastor.